Pai do Senhor, amados, o vídeo a seguir que você estará assistindo vai tratar sobre a necessidade de cada cristão desenvolver uma mentalidade de guerreiro espiritual. E qual o porquê disso? Porque precisamos entender, tomar a consciência de que Cristo Jesus tem nos chamado para sermos bons soldados de Cristo. Aquilo que Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, versículo 3, onde ele vai dizer: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Aquela palavra não é direcionada apenas para Timóteo, mas por ser palavra de Deus é também direcionada a cada um de nós. De modo que devemos entender que fomos chamados para fazermos parte do exército do Todo-Poderoso e, como tal, somos soldados desse exército. A Bíblia vai dizer também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, onde assim afirma: as armas da nossa guerra, ou as armas da nossa milícia, e a palavra milícia ali significa exatamente isso, a nossa luta, a nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Significando dizer que não apenas estamos em guerra, mas que estamos munidos ou municiados pelo próprio Deus com armas que, por não serem carnais, óbvio, são espirituais. Daí, precisamos tomar de uma vez por todas a consciência de que, em primeiro lugar, estamos em uma grande batalha espiritual. O mundo é uma arena espiritual na qual nós estamos inseridos. E essa batalha não é nem de Deus nem dos anjos, é nossa. Por isso que a revelação é através de Paulo em Efésios 6,12 vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, essa luta é nossa. Daí é imprescindível que o cristão entenda de uma vez por todas de que estamos inseridos numa grande batalha espiritual, dentro de uma arena espiritual para a qual fomos chamados como soldados e bons soldados de Cristo. Mas para que possamos ter sucesso, para que possamos ter vitória nesse empreendimento, é preciso que cada crente desenvolva a mentalidade de guerreiro, já que fomos arregimentados ou convocados para participarmos do exército do Senhor nesta grande batalha, precisamos ter incutido em nós a mente, a mentalidade de guerreiro espiritual, de modo que o desenvolvimento desta mensagem estará versando justamente em cima desse tema, desenvolvendo a mentalidade de guerreiro. Eu espero que esta palavra venha ao encontro do teu coração e possa despertar a tua consciência, abrir os olhos do entendimento, tocar o teu espírito e trazer o revestimento do céu, revestimento do Espírito de Deus para a tua vida. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, nos versículos anteriores ao que eu citei ainda agora, vai falar que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. E a armadura foi feita para soldados. Ponha na tua mente, incute isso no teu coração, que você foi chamado para ser soldado do exército de Cristo. Por isso é de vital importância que você aprenda a desenvolver e a cultivar em todo o tempo a mentalidade de guerreiro espiritual, porque você foi convocado para uma batalha pelo Senhor dos Exércitos, aquele que não perde batalha. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em Cristo, que essa mensagem, como já disse, seja de total edificação, despertamento para a tua consciência, despertamento para o teu espírito, ativação para a tua fé, e que você também possa compartilhar essa mensagem com tantas e tantas outras pessoas que precisam desse mesmo entendimento, que precisam desse mesmo despertamento. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Amém, irmãos? Amém. Por gentileza, ainda de pé, nós vamos fazer a leitura de um texto que eu quero tomar como base para introduzirmos, na verdade, para darmos continuidade, né? É uma mensagem que eu já comecei a pregar aí há alguns domingos, mas que eu entendo que é de extrema importância para a conscientização, para despertamento de mentes, de consciências, de todos aqueles que verdadeiramente têm o encontro de vida com Jesus Cristo. E o texto está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo,
capítulo de número 2. Nós já temos lido esse texto por diversas vezes. Versículo de número 3. 2 Timóteo 2,3. Você que tem Bíblia, está ao lado que eu não tenho, seja cristão, compartilhe. Pode ser isso aí mesmo. Compartilhe sua Bíblia com seu irmão, com seu amigo, para que na medida do possível todos possam acompanhar a leitura desse texto. Seja como for, nós temos ali também no nosso telão o texto projetado para que você possa visualizar. Todos acompanharam, todos encontraram aí? Por gentileza, aqueles que podem, em reverência à palavra de Deus, estejam de pé. Sentado apenas os idosos, as grávidas e os doentes. Se você não se enquadra em nenhuma dessas categorias, por gentileza, se coloque de pé, em reverência à palavra do Deus vivo, todo-poderoso. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3. Vamos lá, para a gente ganhar tempo. Diz assim, ó: sofre, pois, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. De novo, tu sofre, pois, as aflições. Na outra versão diz assim: sofre comigo as aflições, como, ou participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. Outra vez, sofre, pois, tu as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Sente dando glória para o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então é baseado nesse texto como ponto de partida. Agora eu quero redobrar a atenção dos irmãos. Evitem andar para não quebrar a concentração do pregador e nem tirar a atenção de ninguém. Baseado nesse texto, nós temos trabalhado aí uma temática e, como eu já disse, Deus tem colocado em meu coração, e ao longo desse tempo eu tenho trazido para os irmãos algumas reflexões. E eu lembro que a última vez nós falávamos sobre a necessidade de cada cristão primeiro entender que nós estamos inseridos dentro de um contexto de guerra espiritual. Você conhece aquele texto de Efésios 6,12, onde Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então primeiro há uma revelação lhe dizendo que há uma luta. Segundo, essa luta não é nem de Deus nem dos anjos, é nossa. Terceiro, essa luta não é contra a carne e sangue, representando ou querendo dizer que não é contra pessoas humanas ou pessoas naturais, mas a nossa luta é contra pessoas espirituais, contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diante dessa revelação, diante dessa compreensão, diante dessa percepção, precisamos entender exatamente isto, que como cristãos e como servos de Deus, nós fomos arregimentados, fomos convocados, fomos alistados para pertencermos ao exército do Senhor. Fomos convocados. Quando você entrega a sua vida para Jesus, entre outras coisas, você está sendo eleito, você está sendo convocado para fazer parte do exército de Cristo, que neste mundo tem a missão de pregar a palavra do Evangelho, Evangelho que salva, que cura, que liberta, Evangelho que destrói as obras das trevas. Aleluia, porque pregar o Evangelho, em outras palavras, é exatamente isso, é desafiar o inferno, porque o maior interessado em que as pessoas não ouçam a palavra de Deus, o maior interessado em que as pessoas não deem crédito à palavra de Deus, não é outro senão o próprio Satanás. Então, quando alguém se propõe a pregar a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, palavra transformadora, curadora, libertadora, salvadora, restauradora, palavra ressuscitadora, acho que era uma boa hora para você dar glória para Jesus, palavra que transforma a criatura humana, que tira o homem do lamaçal do pecado, que arranca uma vida das garras de Satanás e traz para a maravilhosa luz de Cristo. Quando alguém se propõe a fazer isso, está declarando guerra ao inferno. Mas Jesus tem nos chamado para sermos bons soldados dele. Quantos são bons soldados de Jesus aqui? Levanta as mãos. Diante disso, nós precisamos desenvolver essa mentalidade de guerreiros espirituais da fé. O cristão precisa entender que
ele precisa desenvolver a cada dia esta mentalidade de guerreiro, tendo em vista que nós estamos em guerra declarada. Por diversos momentos na Bíblia nós vamos ver essa ideia de combate. Nós lemos aí, ou pelo menos citamos, já lemos isso diversas vezes, Efésios 6,12. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Em outro lugar, Paulo vai falar assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então há um bom combate que eu e você estamos combatendo nesta vida. Você pode dar glória para Jesus? Você foi chamado para ser um combatente de Deus. Mas para isso, tornando a repetir, precisamos desenvolver essa mentalidade de guerreiro, porque sem o desenvolvimento de uma mentalidade de guerreiro da fé, nós nunca seremos um bom soldado de Cristo. Vou repetir, hein? Sem o desenvolvimento de uma mentalidade de guerreiros da fé, nós nunca seremos um bom soldado de Cristo. Por isso precisamos desenvolver a mentalidade de guerreiro. Agora repita assim: desenvolver a mentalidade de guerreiro da fé. Agora, como ato de fé, bata no seu peito e diz assim: eu preciso desenvolver a mentalidade de um guerreiro da fé. Agora diga aí para 2 ou 3 pessoas próximas a você: você precisa desenvolver a mentalidade de guerreiro da fé. Por que isso? Porque, de novo, sem o desenvolvimento desta mentalidade de guerreiro da fé, nunca seremos um bom soldado de Cristo. E Deus tem nos chamado para sermos bons soldados de Cristo. É óbvio que aquela palavra é palavra de Deus em primeiro lugar, não é palavra de Paulo, porque toda a Bíblia é palavra de Deus. Eu acho que você não entendeu. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Quem crê nisso? Às vezes a gente diz assim: Paulo disse, João escreveu, Pedro falou, mas não podemos esquecer que Paulo, Pedro, João ou qualquer outro são apenas instrumentos, porque a palavra, ela é primeiramente palavra revelada do Deus vivo para nós. Então aquela palavra foi direcionada por Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Mas por ser a palavra de Deus, ela é aplicável à vida de cada um de nós. Porque nós precisamos entender isso. Precisamos sair da nossa posição de prostração, de timidez, de acomodação. Quantos estão espiritualmente acomodados? Quantos estão espiritualmente paralisados? Não conseguem avançar, não conseguem se desenvolver, não conseguem vencer batalhas que a vida se lhes apresenta, porque, entre outras coisas, não estão minimamente preparados para ela. E por que não estão? Porque não desenvolveram a mentalidade de guerreiro. Então nós precisamos desenvolver isso. Talvez você já tenha ouvido falar que o cristianismo é cruz. Tanto que você já deve ter ouvido alguma frase mais ou menos parecida com isso: que os pregadores que pregam o evangelho devem pregar o evangelho da cruz, porque não existe evangelho sem cruz. Quem já ouviu essa palavra aí? E é verdade. O evangelho, ou o cristianismo, é cruz. Mas deixa eu dizer uma coisa para os senhores: o cristianismo também é combate. O evangelho não é apenas cruz, o evangelho também é combate. Olha para cá: cruz fala de rendição, cruz fala de entrega, cruz fala de submissão, cruz fala de renúncia. Quem está entendendo da glória? Cruz fala de aprisionamento. Estamos presos a Cristo, somos prisioneiros de Cristo, servos de Jesus. Em Mateus capítulo 10, versículo 38, Jesus disse assim: quem não carregar a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Projeta aí rapidamente, vamos lá, acompanhando aqui no telão, só para a gente dar uma dinâmica. Quem não toma, não carrega a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Por quê? Porque o evangelho, o cristianismo é cruz. Jesus disse também em Mateus 16, 24: quem quiser vir após mim, olha o que está escrito ali, ó. Quem quiser vir após mim, faz o quê? Renuncie-se ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então o evangelho é cruz. E de novo, cruz fala de rendição,
Cruz fala de entrega. Cruz fala de submissão. Cruz fala de renúncia. Cruz fala de aprisionamento, tendo em vista que nós estamos presos a Cristo e presos com Cristo. Vale um glória a Deus? Então, de novo, presta atenção, porque nunca é demais repetir. A repetição é um dos segredos do aprendizado. Por isso, aguce aí a tua atenção. Não se permita distrair. Não deixe nenhum choro do bebê tirar a tua atenção, porque aqui agora está sendo ministrada a palavra de Deus, que deve ter a prioridade, a primazia sobre todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Então vou repetir, cruz fala de rendição, cruz fala de entrega, de submissão, cruz fala de renúncia, cruz fala de aprisionamento, cruz fala de morte, pois no Calvário fomos crucificados com Cristo, mortos com Cristo, sepultados com Cristo, mas também fomos ressuscitados com Cristo. Aleluia! Agora eu disse que cristianismo é cruz, evangelho é cruz, mas cristianismo também é combate. E combate vai falar de guerra, combate fala de peleja, de luta, mas combate também fala de vitória. E deixa eu dizer uma coisa, vitória com V maiúsculo, porque a nossa vitória em Cristo, a vitória da igreja sobre todos os inimigos desse mundo, é uma vitória universal e eterna. Ah não, se eu fosse você, eu celebrava isso com as mãos levantadas e com teu brado de glória. Aleluia! Se por um lado o evangelho fala de cruz, por outro lado o evangelho fala de combate. E combate dá a ideia de guerra, de peleja, de luta. Mas combate também nos traz a ideia de vitória, até porque não há vitória sem luta. E a nossa vitória não é vitória com V minúsculo, é com V maiúsculo, porque a nossa vitória está em Cristo. A nossa vitória procede de Cristo. A nossa vitória é com Cristo. A nossa vitória vem de Cristo. Se você acredita ali, só quem crê, joga as duas mãos para cima e adora o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! O que você acha que Jesus veio fazer nessa terra na sua primeira vinda, querido? Ele veio para trazer e estabelecer o seu reino aqui nesta terra, primeiramente no coração dos homens, e na sua segunda vinda em glória ele virá para estabelecer o seu reino literal aqui na terra, também conhecido como reino milenal ou milênio, onde Jesus pessoalmente, juntamente com a sua igreja já glorificada, reinará sobre as nações desta terra por um período de 1000 anos. Quem estava na escola dominical hoje, nós passamos uma pincelada sobre esta ideia. Então Jesus veio a este mundo para trazer o reino, o seu reino, a este mundo, a este lugar onde já existia um reino, que era o reino das trevas. Então o que Jesus veio fazer foi exatamente estabelecer um combate ou um choque de reinos. Por isso, quando Jesus estava naquele lugar, naquele momento, expulsando demônios, e os fariseus disseram assim: ele expulsa demônio, não é pelo poder de Deus, ele expulsa demônio pelo poder do maioral dos demônios, que é Beelzebu. Aí Jesus vai dizer assim: casa dividida, reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, se eu expulso Satanás pelo poder de Satanás, significa que ele está dividido contra si mesmo. E casa dividida, reino dividido, não permanece de pé. Mas Jesus não parou, ele continua dizendo assim: se por outro lado eu expulso os demônios pelo dedo de Deus ou pelo poder do Espírito Santo, significa que é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia! Então ele veio estabelecer um choque de reinos, ele veio desafiar o valente. Veja, na própria oração conhecida como oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 10. Projeta aí, você conhece a oração que normalmente nós chamamos de oração do Pai Nosso, oração dominical? Começa se dizendo: quando orardes, orareis assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é no 9, aí no 10 vai dizer assim: venha o teu reino. Então Jesus está nos ensinando e nos estimulando, nos incentivando a pedir ao Pai que nos envie o seu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como ela é feita no céu. Isso significa que Jesus está nos trazendo uma revelação, porque Ele veio nos trazer o reino do Pai. Veja que em Mateus capítulo 6, versículo 33, você conhece esse texto, ele vai dizer assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele enviou seus discípulos para pregarem a sua mensagem, Mateus capítulo 10, versículo 7 e versículo 8. Acompanhe ali comigo. Quando Jesus prepara aquele grupo de homens e os envia a pregar, a instrução que Jesus dá é a seguinte: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Se Jesus está dizendo que é chegado o reino dos céus, é porque até aquele momento o reino dos céus não estava presente. Mas agora o reino dos céus se estabeleceu onde? No coração de todo aquele que nele crê e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Veja, a mensagem era, nós lemos o 7, né? Bota o 8. No 8 ele prosseguindo vai dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então veja, a mensagem era, versículo 7, o reino dos céus é chegado. A mensagem, versículo 7, projeta aí, o reino dos céus é chegado. Repita comigo, o reino, não, melhor é isso, o reino dos céus é chegado. Essa era a mensagem. E agora qual era a ordem? A ordem está no versículo 8, olha a ordem lá: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça vocês receberam, de graça vocês também darão. Então nós temos ali uma mensagem, que é a mensagem da chegada do reino, e temos uma ordem acompanhada dessa mensagem. Qual a ordem? Curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Tudo isso são evidências de que o reino está presente no meio de nós. Não, vou dizer de novo, tudo isso, quando você consegue visualizar e tem a oportunidade de contemplar a manifestação do poder de Deus por meio de cura de enfermos, por meio de expulsão de demônios, por meio de ressurreição de mortos, são evidências de que o reino está presente entre nós. Aleluia! Glória! Alguém poderia dizer que Jesus veio para nos salvar, e é verdade. Ele mesmo disse, Lucas capítulo 18, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Só que salvação é muito mais do que levar para o céu. Salvação, escute isso, salvação é trazer o céu para dentro de cada um de nós. E foi justamente isso que Jesus fez. Não, vocês não entenderam. Jesus veio trazer o reino dele e colocar e instalar no íntimo de cada um de nós. Quem é de Cristo tem o reino de Cristo dentro do seu coração. Quem é de Deus tem o reino de Deus dentro de si. Aleluia! Jesus veio trazer e colocar o céu dentro de cada um de nós. Só que é preciso que você saiba que antes de Jesus vir a este mundo, já existia um outro reino estabelecido aqui nesse lugar, a saber, o reino das trevas, sob a liderança de Satanás. Foi por isso que o Espírito Santo ordenou a Paulo escrever lá Colossenses capítulo 1, versículo 13. Acompanhe comigo Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que está escrito ali. E ele, Colossenses, né, Gálatas? Colossenses 1, 13. E ele nos tirou da potestade. Algumas versões no lugar da palavra potestade diz do império. Outras no lugar da palavra império usa do domínio. Então potestade, império, domínio, reino, o significado é o mesmo. Ele nos tirou
do império das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na Ara diz de um pouquinho diferente, bota para a Ara por gentileza. A Ara diz assim: e ele nos libertou. Só precisa de libertação quem está preso. Melhor é isso aí, só precisa de libertação quem está preso. E ele é uma referência ao Pai, nos libertou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou. O que é transportar? É levar de um lugar para outro lugar. O que está sendo dito ali é o seguinte: antes de Cristo estar na nossa vida, todos nós, toda a humanidade, por causa do pecado, porque o pecado é um instrumento de dominação e de escravidão que o diabo usa para escravizar a vida das pessoas. De modo que todos nós, antes de termos Cristo como nosso Senhor e Salvador, estávamos debaixo deste império, deste domínio, desse reino, subjugado pelo poder desse reino, que é o poder satânico. Mas graças a Deus que quando ouvimos a mensagem do Evangelho e demos crédito à pregação e recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, aconteceu uma mudança. Primeiro ele nos arrancou, ele nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Quem pode celebrar isso com as mãos levantadas e dar glória para ele? Ele nos libertou, veja ali, porque a palavra no original grego do Novo Testamento, ele dá exatamente essa ideia. Ele nos tirou com mão forte de uma prisão, estávamos aprisionados. Isso significa dizer que quem ainda não tomou a decisão consciente e voluntária de entregar a sua vida para Jesus, continua debaixo desse presídio, dessa prisão, desse domínio das trevas. É preciso, para sair dessa prisão, tomar uma decisão pessoal, voluntária, de entregar a sua vida para Jesus. Porque o que aconteceu ali, irmãos, presta atenção nisso. O que aconteceu ali foi, estávamos em um reino, olha para cá, debaixo de um domínio. Mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, fomos arrancados, libertados deste reino, desse domínio, e transportados para um outro reino e para um outro domínio. Que reino é esse agora? Para o reino do Filho do seu amor. Estávamos no reino das trevas, hoje estamos no reino da luz. Estávamos no reino da morte, hoje estamos no reino da vida. Estávamos no reino da escuridão, hoje estamos no reino da glória. Estávamos no reino do ódio, hoje nós estamos no reino do Filho do seu amor. Se eu fosse você, eu tirava a mão do bolso, descruzava o braço, levantava a tua mão aí para adorar o nome dele. Só quem é grato a ele por essa obra, levanta a sua mão aí, por favor. Então houve uma mudança de reino e de senhorio. Estávamos no reino das trevas, debaixo do senhorio de Satanás. Mas hoje, por causa de Jesus, estamos no reino do Cristo amado, do Cristo glorificado, e ele agora se tornou o nosso Senhor. Quem ainda não tomou essa decisão, saiba que você está, mesmo sem saber, mesmo sem querer, mesmo sem concordar, a tua concordância ou discordância não altera a realidade espiritual. O fato de você gostar ou não gostar não muda a tua situação espiritual se você não tomou uma decisão. O que nos muda, o que transforma o nosso estado espiritual de escravos para livres, que nos tira das trevas e nos traz para a luz, é a nossa atitude, é a nossa decisão de coração de entregarmos a nossa vida para Jesus e recebê-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Quem pode dar glória? Aleluia! Então, Jesus veio para trazer esse reino. E como eu disse, quando ele estabelece o seu reino aqui na terra, há um confronto, há uma colisão de reinos. Porque justamente Jesus veio buscar, veio salvar aquele que se havia perdido. Portanto, ao vir este mundo com o propósito de estabelecer o seu reino, Jesus estava com isso invadindo o reino do inimigo. Ou seja, o reino de Deus invadiu e saqueou o reino do diabo para
arrancar vidas que estavam nas mãos de Satanás e trazê-las para os braços do Pai. E hoje Jesus está te convidando para vir para os braços do Pai. Aleluia. Oh, Jesus veio provocar uma invasão, como eu já disse, um choque de reino. E choque de reino é guerra. Isso é uma declaração de guerra a Satanás. Isso fica muito claro quando Jesus diz que o reino dos céus é chegado, que o reino dos céus veio justamente para isso. Lucas capítulo 11, versículo 14 a 22, olha o que está escrito aí. Lucas capítulo 11, versículo 14 a 22. Acompanha ali para a gente dar uma dinâmica maior. Quando Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo, a pessoa que era muda passou a falar, e as multidões se admiravam. Lucas capítulo 11, versículo 14. Terceiro livro do Novo Testamento, hein? Versículo 15. Você quer acompanhar aí na Bíblia? Versículo 15. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expulsa ou expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Ou seja, mesmo vendo o milagre acontecendo, em vez de darem glória para Deus, estavam murmurando. Olha que absurdo. O povo estava vendo o poder de Deus acontecendo. O contexto fala da cura de uma pessoa que era muda, porque havia um espírito sobre ela. Jesus expulsa aquele demônio e na hora, aquele ou aquela, que era uma pessoa que era muda, passou a falar. O que é isso? Milagre. Milagre precisa ser glorificado. Milagre não pode ser recebido assim como muitos recebem, como uma indiferença, como se fosse uma coisa comum. Não podemos deixar de valorizar o milagre. Agora, o que é pior? Alguns ali, em vez de glorificarem a Deus pelo milagre, começaram a murmurar, dizendo assim: ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Então, Beelzebu é um dos títulos de Satanás. E aí avança, versículo 16. Acompanha a leitura. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. O povo não estava satisfeito com os milagres que estavam acontecendo, ainda queriam perturbar a Jesus pedindo o sinal do céu. Versículo adiante, vai. E sabendo ele o que se passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida contra si cairá. 18, avança. E se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é que subsistirá o seu reino? E ele disse isso porque alguns diziam que expulsava demônios por Beelzebu. Avança, versículo 19. Agora, Jesus continua dizendo: se por outro lado eu expulso os demônios por Beelzebu, por que então expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. 21. Agora olha o que ele vai dizer. Ele vai trazer uma revelação ali, ó. Quando o valente, e esse valente aí é uma representação da figura do diabo, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Jesus está usando aqui uma alegoria, tá bem? Tá bom? Uma metáfora. Agora versículo 22. Porém, sobrevindo um mais valente do que ele. Se o valente é o diabo, quem é o mais valente que o valente? É o próprio Cristo. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Cristo veio para desarmar a Satanás, quebrar toda a sua força e arrancar a minha vida, arrancar a tua vida, arrancar a nossa vida, arrancar o nosso lar, arrancar a nossa família das dominações das trevas e levá-la para a sua maravilhosa luz. Se você pode dar glória, faça isso nesta hora. Aleluia! Aleluia! Sem o mais valente do que o valente, não haveria libertação, não haveria salvação. Mas graças a Jesus, graças a Deus que Jesus veio
para garantir a nossa salvação. Por isso você precisa entender que você é cidadão do reino de Deus. Vou dizer de novo, você é cidadão do reino de Deus. Vou dizer outra vez, você é cidadão do reino de Deus. E além de cidadão, você é promotor do reino. E como promotor do reino, você é soldado deste reino. Pega na mão dessa pessoa, diga assim para ele ou para ela, me ajuda a pregar aí. Diga assim, você foi chamado para ser cidadão do reino e soldado deste reino. Diga aí para mais 2 ou 3, vai. Você foi chamado para ser cidadão ou cidadã do reino e soldado deste reino. Reino esse que está em combate, em oposição, em guerra contra o reino das trevas. Justamente por isso, você precisa desenvolver a mentalidade de um guerreiro espiritual da fé. E eu lembro que eu já falei isso aqui, vou só falar assim, a guisa de informação rapidamente, sem muito me deter, porque eu já preguei sobre isso, porque eu quero desenvolver aqui ainda que rapidamente uma mentalidade de guerreiro espiritual. Todo guerreiro espiritual precisa desenvolver essa mentalidade, qual seja, em primeiro lugar, o guerreiro espiritual da fé é aquele que está sempre em alerta, pronto para a guerra. Portanto, ele nunca é pego de surpresa, nunca está desprevenido. Por isso Jesus disse assim, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então a primeira mentalidade de guerreiro que todos nós precisamos ter, que todo verdadeiro guerreiro da fé tem, é que ele está sempre em alerta, sempre está pronto para a batalha. A segunda mentalidade de um guerreiro da fé é que, por ele estar em alerta e sempre pronto para a batalha, ele nunca foge da batalha. Nunca foge. Porque ele não tem medo do inimigo, porque sabe que maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo. Quanta gente por aí diz assim, que tem crentes, eu já vi crentes demonstrarem visivelmente medo de enfrentar o inimigo. Tem gente que diz assim, não, eu não vou nem ali naquela casa ali orar não, porque ali é muito pesado. E ainda diz assim, eu não estou preparado para isso. Meu amigo, se tu não está preparado para enfrentar o diabo aqui na terra, me desculpa, não está preparado para ir para o céu não. Porque o bom soldado, ele precisa estar sempre pronto para a batalha. A mentalidade de um bom soldado, ele nunca foge da batalha. Ele não tem medo do inimigo, porque ele sabe que maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo. O guerreiro espiritual sabe que quem tem que fugir é o diabo. Tiago 4,7 vai dizer assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fuge. Quem tem que fugir é ele. Não, vou dizer de novo, quem tem que fugir é ele. Vou dizer outra vez, quem tem que fugir é ele. Vou dizer outra vez de novo, quem tem que fugir é ele. Vou dizer de novo outra vez, quem tem que fugir é ele. Catuca essa pessoa e diga assim, você não precisa ter medo do diabo, porque maior é quem está contigo. Quanta gente temendo, quantos que se dizem crentes, e tem gente que pensa que nessa questão tem umas mentalidades extremas por aí, fala assim, irmão, eu não mexo com o diabo, ele fica no canto dele, eu fico no meu, ele lá, eu cá. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, já falei aqui, eu vou tornar a dizer, não existe bandeira branca nesta guerra. Não existe declaração de paz. A guerra está estabelecida. E não existe zona neutra. Não existe posição neutra. Ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo. Ou você está do lado de Cristo, ou está contra Ele. Jesus disse o quê? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe zona neutra. Diga isso aí para 2 pessoas, para quebrar a frieza, o clima. Diga aí, não existe zona neutra. Isso significa, olha aqui para mim, que você precisa se posicionar. É tempo de tomar uma posição. Diga para alguém que está ao seu lado, é tempo de tomar uma posição. Não existe esse negócio, eu gosto do evangelho, eu amo a igreja, eu sei que a Bíblia está certa, mas não se posiciona.
Alabarabarabaxúria. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Justamente por isso, de novo, não existe zona neutra. Não existe uma posição neutra, não sou nem de lá nem de cá. No mundo espiritual não existe zona neutra. Por isso, de novo, é preciso se posicionar. Quando Josué, às portas de entrar em Canaã, reuniu o povo e disse: olha, se vos parece bem servir aos deuses dos amorreus, aos deuses dos jebuseus, ou servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. O que é isso? É posicionamento. Deus está querendo posicionamento de nós. E deixa eu dizer, Deus está querendo posicionamento daquele que não é crente, mas muitos crentes também precisam se posicionar. Está difícil dar glória? Disfarce não glória a Jesus aí, vai. É preciso se posicionar. Quando Elias, no desafio do Monte Carmelo, quando os profetas de Baal e profeta de Azera, ele fala alguma coisa nesse mesmo sentido. Se Baal é Deus, serve-o. Agora, se o Senhor dos Exércitos é Deus, servi-o. O que não pode é ficar cocheando entre dois pensamentos. O que é cochear entre dois pensamentos? É andar em cima do muro, é querer agradar aos dois. E Jesus disse: não se pode servir a dois senhores, é preciso se posicionar. Em terceiro lugar, a terceira mentalidade de guerreiro espiritual é que ele pensa e age estrategicamente, ou seja, ele usa de estratégias espirituais para vencer o inimigo, pois ele é treinado para isso. Veja, essa questão é tão tremenda que olha que o salmista, há muitos séculos antes de Jesus vir a este mundo, mas a inspiração do Espírito era a mesma, porque era o Espírito de Deus, disse lá no Salmo 18, bota Salmo 18, verso de número 34, depois o 144, verso 1. É a mesma palavra, é a mesma ideia. Olha o Salmo 18, verso 34. Ele adestrou. Adestrar é treinar. Adestrar é equipar. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Deus está treinando a tua mão para a batalha. Aleluia! Se parasse por aí já era motivo para dar glória. Mas vai para o 144, verso 1, ele traz a mesma ideia. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra, que treina, que equipa, que ensina, que prepara as minhas mãos para quê? Para a batalha. E os meus dedos para a guerra. Então ele já tinha consciência de que há uma batalha, há uma guerra, mas quem nos treina, quem nos capacita, quem nos habilita, quem nos reveste, vou dizer de novo, quem nos treina, quem nos capacita, quem nos habilita, quem nos prepara, quem nos reveste para essa batalha é o Senhor dos Exércitos. Então é uma batalha, você pode dar glória a Deus por isso. Por último lugar, ou quase último, o guerreiro espiritual da fé sabe que já há um decreto de vitória da parte do Todo-Poderoso a seu favor. Ou seja, o guerreiro espiritual luta, guerreia já de posse de vitória, independente de quem seja o inimigo. Porque sobre nós há um decreto de vitória. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você nem com isso se anima para dar glória para Jesus, eu não sei o que está voltando. Em todas essas coisas, não importa qual seja a tua luta, não importa qual seja a tua batalha, não importa qual seja o teu momento, não importa qual seja a tua guerra, há um decreto de vitória da parte de Deus para a tua vida, se você crê.
Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ô irmãos, isso é forte. Isso é forte. Você conseguiu dar glória com essa palavra? Ou você só está dando glória porque o pregador está pedindo para você dar glória? Será que há um estímulo no teu espírito, da parte do Espírito de Deus, para você dar glória para Jesus por esta palavra? Não pode melhorar esse glória? Pode. Se eu juntar esse texto com aquilo que está escrito na primeira de João, capítulo 5, versículo 4. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Olha o que está escrito ali, irmão. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus? É que experimentou o processo que é o milagre do novo nascimento em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este novo nascimento significa ser nascido de Deus. Agora o que está escrito ali, olha, porque todo o que é nascido de Deus perde para o mundo. Amém? Sabe o que é isso? A mente não está ligada na mensagem. Não é possível. Você está lendo ali, irmão. Sabe o que é isso? É confiar, se fiar tão somente naquilo que o pregador prega. Tem gente que se deixa influenciar pela impostação de voz do pregador. E às vezes está dando glória, nem sabe por que está dando glória. Se entusiasma mais com a impostação de voz do pregador do que com o conteúdo do que está sendo dito. E por isso que tem tantas abobrinhas sendo ditas por aí, e o povo de Deus só engolindo isso, e a vida dos cristãos vai ficando cada vez mais fraca, desnutrida, desqualificada espiritualmente. Você está lendo ali, eu já fiz de propósito, para chamar a tua atenção. Olha o que está escrito ali, ó. Porque todo o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus levanta a mão para dar glória. De novo, todo aquilo que é nascido de quem é nascido de Deus aí dá glória. Todo aquele que é nascido de Deus. Olha o que está escrito ali. Vence. Vence. Estou frisando aqui, ó. Vence. 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 Não venceu, nem vencerá. Vence. O verbo está no presente e significa que Deus tem vitória contínua para mim e para você. Olá, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E ele completa dizendo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A tua fé vai te levar à vitória. Aleluia. Só que não tem alergia de gente, pega na mão dessa pessoa e diga exatamente isso para ela. A tua fé vai te levar à vitória. Agora, só vai te levar à vitória se você tiver fé de guerreiro, mentalidade de guerreiro. Porque, olha aqui, ó, junte isso aqui com Romanos 8:37. Volta lá rapidamente, vamos acompanhar no telão que ele dá uma dinâmica maior. Romanos 8:37. Em todas estas coisas somos, olha o tempo verbal do verbo ser. Não fomos, nem seremos, somos. Isso fala de uma vitória contínua. Isso fala de uma vitória constante. O grande problema é que a maioria dos crentes estão focados na luta. Alguns parecem até que tem um prazer mórbido, prazer embutido, um masoquismo espiritual de falar em luta, falar em prova. Estão tão focados nas lutas que não conseguem visualizar que além das lutas há um decreto de vitória dado por Deus para a sua vida. Alabarabachúria.
Quem está entendendo, levanta as suas mãos para dar glória para Jesus. Aleluia. Diga aí para 2 ou 3 pessoas: há um decreto de vitória da parte de Deus para a sua vida. Agora vira para outra pessoa, diga isso: há um decreto. Se você conseguir olhar além das lutas, se você conseguir focar além das provas, você vai ver que há um decreto de vitória da parte de Deus para a tua vida. Abarabaxu. Oh, irmão, se a igreja estivesse na mesma dimensão, Deus iria rasgar aqui, porque há um mover de Deus no nosso meio nesta noite. Diga de novo para essa pessoa que está ao seu lado: há um decreto de Deus de vitória para você. Você consegue crer? Você consegue crer? Você consegue crer? É sua filha? Aline é sua filha? Há um decreto da parte de Deus de vitória para a tua vida, Aline. Você consegue crer nisso? Então receba para a tua vida hoje em nome de Jesus. Junte isso, Romanos 8:37 com 1 de João capítulo 5, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence. 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 Labaxúria. Oh, rabadacabandure comanche. Um minutinho para você adorar com as mãos levantadas, olhinhos fechados, cabeça curvada. Levanta tuas mãos, abre a tua boca, dá glória para Jesus. Aleluia. Glorifica Ele, porque quando você glorifica, a tua fé é fortalecida. Romanos 4:20 diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Oh, um minutinho, sustenta o teu glória, sustenta o teu glória, sustenta o teu glória, sustenta o teu glória, e seja fortalecido na fé, seja fortalecido na fé, seja fortalecido na fé, seja fortalecida na fé hoje, seja fortalecida na fé hoje, seja fortalecida na fé hoje. Elebarabachúria. Oh, aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Aleluia.